Pode começar? Hein, nego? Já começou? Por favor. Oi, gente, tudo bem? Pessoal da 201, da 202. 201, aula na segunda-feira. Que dia é hoje mesmo que eu esqueci de novo, né, nego? 29. 29 e... Não, peraí, hoje é 29, eu tô fazendo um vídeo, né, nego? E você está assistindo este vídeo no dia 30, pessoal da 201 e da 202, na quarta-feira, dia 1º de abril, tá bom? Amores, vocês fizeram algumas atividades, algumas interpretações, né, de textos pequenos, né, na semana passada, e eu estou aqui para apresentar para vocês o gabarito, né, para apresentar as respostas. Vamos lá? Então você vai pausar o vídeo, vai pegar lá a atividade, quem não fez, por favor, faça, né, para ficar colando, não, as respostas, tá bom? Então pegue as questões neste momento, vai, pega lá. E aí, pegou? Pegaram? Pegaram? Beleza. Você pegou? Então tá bom. Vamos às respostas então. Ó. Primeiro texto é um texto que saiu na revista Veja, que diz assim, é um trecho do texto. O Ministério da Fazenda descobriu uma nova esperteza no Instituto de Resseguros do Brasil. O Instituto alardeou um lucro no primeiro semestre de 3,1 bilhões de reais, que esconde, na verdade, um prejuízo de 2 bi. Então existe um prejuízo de 2 bi, isso é um fato, tá? Brasil, aqui você percebe, na próxima frase, você percebe um posicionamento do autor. Brasil, Cuba e Costa Rica são os 3 únicos países cujas empresas de resseguro são estatais. Então, sempre quando eu falo para vocês, leiam primeiro o enunciado ou leiam primeiro os exercícios para depois o texto, você já se depara com a resposta, você já tem a certeza da resposta. Então a primeira questão, lá na letra D, você vê justamente a informação da D aqui no finalzinho. Então conclui-se do texto que o seu autor, a ideia não é sua, é a ideia do autor, que o autor entende o seguinte, ó, que ele dá a entender que é contrário, letra D, de dado, que dá a entender que é contrário ao fato do Instituto de Resseguros ser estatal. Então, só na última frase você percebe isso, o que está implícito aí, tá bom? Porque nas demais situações nós temos afirmativas. Questão 2. Os principais problemas da agricultura brasileira referem-se muito mais... Então, os principais problemas da agricultura brasileira referem-se muito mais à adversidade dos impactos causados pelo caráter truncado da modernização, né? Então, a modernização ela é culpada, né, a algumas inadequações desse processo de modernização, algumas inadequações são culpadas por alguns problemas da agricultura, estou gaguejando. Então, a diversidade dos impactos causados pelo caráter truncado da modernização do que a persistência de segmentos que dela teriam ficado imunes. Olha a hipótese aqui de que isso realmente aconteceu. Se hoje existissem milhões de estabelecimentos agrícolas marginalizados, gente, peraí, vou ler de novo. Se hoje existem, agora sim, milhões de estabelecimentos agrícolas marginalizados, isso se deve muito mais à natureza do próprio processo de modernização do que à sua suposta falta de abrangência. Então aqui, culpa-se a modernização, culpa-se aqui a inadequação, né, do processo de modernização, a maneira como a modernização ela vem acontecendo, é a grande culpada de alguns problemas no setor agrícola, no setor da agricultura estarem acontecendo, beleza? Então, se você ler as alternativas, ó, segundo o texto, o processo de modernização deve tornar-se mais abrangente? Muito pelo contrário, ele foi problema, né? Ele causou os problemas da agricultura. Letra B, os problemas da agricultura resultam do impacto causado pela modernização agressiva do setor? Então, não do impacto causado pela modernização agressiva do setor. Aqui está falando sobre a questão da modernização não ser colocada no seu real papel. A modernização deveria ajudar todos os setores, né? Então, a falta de inadequação que acarretou problemas, né? Então, que é a letra C, ó. Os problemas da agricultura resultam da inadequação do processo de modernização do setor. Você verifica isso na primeira frase, tá? Questão 3. No trecho, a persistência de segmentos que dela teriam ficado imunes. Então nós temos a ideia aqui de que algo, a hipótese, né, de que isso aconteceu, tinha ocorrido no passado, né?
Então, a expressão teriam ficado exprime, olha a letra C, a hipótese teriam ficado, exprime a hipótese de que esse fato tenha ocorrido. A hipótese, tudo bem? Então, cuidado com o teria, ou teriam. A número 4. Cedo ou tarde, uma dúvida, que já é outro texto aqui, tá? Faz a apresentação aqui do guia do estudante, ó. Cedo ou tarde, uma dúvida cruel pinta na sua cabeça, a cabeça do leitor. Aí você dá uma olhadinha primeiro nas questões, você já se flagra que tem uma resposta aqui. Que profissão escolher? Então eu tenho, entre aspas, um discurso direto. Que profissão escolher? Ou ainda, em que faculdade entrar? Então eu tenho o início de um texto com um discurso direto. Esse discurso direto, né, foi apresentado aqui, entre aspas. E aqui houve uma intenção, que são justamente perguntas que futuros vestibulandos fazem, né? Que estudantes fazem. É por isso que a editora Abril está lançando o Guia do Estudante. Porque o guia do estudante, porque o que ele mais tem é exatamente o que você mais precisa saber. O que você mais precisa saber que tem no Guia do Estudante? Ó, tudo sobre todas as profissões. Então, o Guia do Estudante, ele não oferece emprego, ele não oferece bolsas, ele dá orientações. Tudo tudo o que você precisa saber, né? Então, tudo sobre as profissões universitárias e técnicas, o mercado de trabalho, os cursos e o nível de todas as faculdades brasileiras, onde, como conseguir bolsas, né, de estudo e muitas dicas de profissionais bem-sucedidos. Uma verdadeira luz olha a marca aqui de linguagem formal, que tem uma alternativa lá a respeito disso. Para você aceitar na escolha da profissão que mais faz sua cabeça, né? Outra expressão que tem a ver com jovem, inclusive, informalidade, né? A linguagem formal. O melhor de tudo é que a decisão será sua de quem? Leitor, tá? Que também tem a ver com a alternativa. E de mais ninguém. Com os pés no chão, perdoe, engasguei, viu gente? Eu engasguei. Com os pés no chão, outra frase que marca a informalidade. Sentindo firmeza, né? A pessoa sentindo firmeza, você sentindo firmeza, uma linguagem formal, tá bom? Pode contar com o guia do estudante para, de novo, ó, encarar essa parada, né? Então são expressões que indicam informalidade. Ele vai dar o melhor para você. Então nós temos um texto com uma linguagem bem jovem, né? Bem informal. Bom, você leu primeiro as questões, depois você foi ao texto e você tem mais ou menos uma noção, né? Olha só. A 01 diz assim, o pronome pessoal ele, que está lá no início, faz referência ao estudante? Não, faz referência ao guia do estudante, tá? Então a 01 está errada. A 02, nota-se no início do texto um tom menos formal. Nós conversamos sobre isso um tempão agora há pouco. O autor do texto, olha, eu hiperbolizei aqui, exagerei, não foi bem um tempão, né? Foram alguns segundos. O autor do texto utiliza uma linguagem mais próxima da escrita. Voltando, desculpa, deixa eu voltar. Nota-se no início do texto um tom menos formal, beleza, até aqui, beleza. Com uma linguagem próxima do cotidiano. Outra informação, ok, vamos fazer o checklist aqui. Ao longo do segundo parágrafo, percebe que o autor descreve o produto. Ao longo do segundo parágrafo, percebe que ao descrever o produto, o autor utiliza uma linguagem mais próxima da escrita, voltando no final. Então, quando ele descreve o produto, a linguagem é mais próxima da escrita. É por isso que a editora Abril está lançando o Guia do Estudante, porque o que? Então, linguagem mais para a escrita. E depois ele volta, no final, ele se dirige ele dirige a palavra aos jovens, num tom mais coloquial. Aí no finalzinho ele faz assim, ó, uma verdadeira luz, lá do segundo parágrafo. Uma verdadeira luz para você aceitar. Então, na hora de descrever o guia, tudo formal. E depois, em contato com o leitor, mais informal, porque esse leitor é jovem, tá bom? Então, faça o checklist das informações da proposição, né, da alternativa, e vai lá, tá ok, beleza, tá tudo certo, então a 02 você pode assinalar sem errar. A 16, aí, Ney, você bocejou, deu pra ouvir, gente. A 16, que profissão escolher e em que faculdade entrar são exemplos de discurso direto, né, como eu havia falado no início, introduzido no texto para mostrar alguns questionamentos feitos pelos jovens no momento em que estão decidindo o seu futuro profissional. Essas perguntas, elas foram colocadas aqui como discurso direto de propósito, né? Que são realmente as perguntas que são feitas pelos jovens. A 16 está correta. A 32. O trecho, o melhor de tudo é que a decisão será sua e de mais ninguém. Então será sua e de mais ninguém. Com os pés no chão. A expressão com os pés no chão
ela foi colocada em uma outra frase, né? A frase nominal. E uma outra frase, ó, isso aqui agora é verbal. Sentindo firmeza. Então, você com os pés no chão, você sentindo firmeza. Muito bem. Se nós pegarmos esse trecho aqui, né? Tá escrito aqui assim, ó. Esse trecho assinalado aí, destacado, pode ser assim reescrito sem que seu sentido seja alterado. Quer ver? O melhor de tudo é que a decisão será sua. Ao pulo do gato aqui. Será sua e de mais ninguém com os pés no chão. Então, de mais ninguém com os pés no chão. Mais ninguém sentindo firmeza, mais ninguém com os pés... Não. Esse com os pés no chão está relacionado ao leitor jovem, tá? Então, aqui tem uma mudança bem significativa. Então, a 32, a proposição 32 tá errada. A 64, o pronome sua, lá em cima, ó, o melhor de tudo, no penúltimo parágrafo, é que a decisão será sua, leitor, tá? Se refere ao leitor, beleza. Então, ó, 02, 16 e 64, beleza? A última questão tem a ver com um trecho bem bagunçado, bem desorganizado, as frases não têm ligação, né? Aí você percebe que todas as alternativas que estão aqui, elas estão corretas, aliás, você vai assinalar, né, como corretas, né? Porque o texto realmente ele não tem uma organização, que é o que eu falo sempre em sala de aula. Uma frase precisa estar relacionada à outra, né? Porque senão vira uma caixa de Pandora, cada hora aparece um negócio diferente. O carnaval carioca é uma beleza, mas a conjunção adversativa mas, ela atrai todos os olhares, toda a atenção para aquilo que está na oração na qual ela faz parte. Ó, mas mascara com seu luxo a miséria social, o caos político, o desequilíbrio que se estabelece entre o Morro e a Sapucaí. A impressão que dá é que o autor vai falar justamente sobre essa hipocrisia que existe, né, nesse mundo do carnaval. Que o luxo mascara a pobreza, mascara o problema, né? Mas daí começa a virar uma bagunça aqui, ó. Embora todos possam reconhecer os méritos de artistas plásticos que ali trabalham, o povo, ó, aqui vai aparecer, nós temos um período com informações que não são contrárias. O embora precisa estar em um ambiente em que a informação é contrária à outra. O povo samba na avenida como um herói de uma grande jornada. Então essas duas orações, elas não têm uma liga em relação com o embora aqui. Não tem ideia contrária. E acrescente-se a manifestação em prol de processos judiciais, contra costumes, ó, essa terceira frase não tem nada a ver com a segunda, processos judiciais contra costumes que ofendem a moral e agridem a religiosidade popular. Então, informação que não bate com as outras anteriores, né? O carnaval carioca, porque se afasta de sua tradição, está se tornando desgracioso, disforme, feio. Então, que se afasta de sua tradição. Mas a tradição, que tradição? Não foi comentada aqui, né? Então, nós não temos frases que se unem, né, que se conectam. Então, se você for analisar, todas as alternativas aqui estão corretas, quer ver? Há falta de coerência entre a primeira afirmativa e a final? Então, o carnaval carioca é uma beleza, mas mascara com seu luxo a miséria social e o caos, o desequilíbrio que se estabelece entre o Morro e a Sapucaí. Aí vem o carnaval, a última afirmativa. O carnaval carioca porque se afasta de sua tradição. Então, qual é a tradição que foi apresentada lá em cima? Está se tornando desgracioso, não tem elo essas duas informações. A 2, a oração subordinada que se inicia com embora não apresenta coesão textual em relação à oração principal. Por quê, gente? Porque as duas orações que estão aqui, no período que apareceu em que o embora está, não são informações contrárias, tá? Em que a ideia contrária não sobressai em relação à ideia principal, da oração principal. Não tem ideias contrárias aqui. O texto não se constitui, a 04, como um todo porque apresenta diversas informações. Nós temos várias informações aqui e várias direções. Então nós não temos um norte, tá? E, consequentemente, ó, 08 a 16, ó, não é possível entender o objetivo principal do texto, justamente porque existem várias informações com várias direções. A 16, o texto não apresenta completude, inteireza e unidade, justamente porque são várias informações com várias direções, né? Então as frases elas não se conectam. E é justamente o que nós falamos muito em sala de aula. As frases precisam se conectar. Todas as frases vão estar relacionadas com a primeira ou com o primeiro parágrafo. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham feito a atividade da semana passada, a correção agora, tá bom? Façam tudo direitinho. E você verá hoje
eu coloquei um arquivo, tem um arquivo para aula de hoje com mais interpretação, tá? Pessoal da 201, segunda-feira, né? Dia 30/3 de março, e o pessoal da 202 assistirá o vídeo e pegará o arquivo e a aula do dia 1º de abril, tá bom? Então lá vocês verão interpretações de textos relacionadas a um texto adolescente, tem tirinha da Mafalda, tem tirinha do Calvin, tem uma campanha publicitária relacionada à sustentabilidade, tá? E vocês também verão algumas informações relacionadas à gramática. Nós vamos conversar um pouquinho a importância das conjunções em produção textual, tá bom, pessoal? Um beijo bem grande. Semana que vem estaremos juntos novamente, tá bom? Ou por vídeo, né? Ou em sala, nós não sabemos ainda, vamos esperar a decisão que o governo tomar. Beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus, amo vocês, tchau!